Boa noite, você que nos acompanha nesse nosso terceiro dia da nossa série aqui sobre mitologia grega, mitos e personalidade, enfim. É uma alegria receber você aqui no nosso canal Amor Intus. Boa noite, Camila Ribeiro da Costa. Nossa, que chesca, gente, vocês já ouviram em algum tempo desse a gente começar e me falar seu nome completo, gente. Vocês estão vendo isso? Já merece seu like, sua inscrição no canal. Enfim, boa noite, meu amor. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Bem-vindes, não existe bem-vindes, né? Então tá. Eu gosto sempre de fazer essa chacotinha. Hoje nós vamos falar de mais um mito da mitologia, evidentemente. Édipo, o rei. E aqui nós vamos fazer um paralelo, porque ela tem uma certa relação com a questão da psicanálise. A gente não vai entrar tanto na questão da psicanálise, mas a gente vai olhar para a questão do Édipo e remeter alguns pontos e algumas coisas, até algumas muletas que esse mito pode fazer a gente usar. Mas antes disso, Camila, os nossos patrocinadores, Camila. Os nossos patrocinadores, eu boto a tela, você bota o bannerzinho, vamos lá, 2, 3 e... Opa, peraí, tô chegando lá. Aqui, gente, para você que está buscando, né, ter referências para iniciar seu processo psicoterapêutico, eis-nos aqui, mas eis-nos aqui principalmente o Otávio, neste número aqui, tu estarás podendo agendar a sua psicoterapia com o Otávio. Ele tá para mim, ele tá, gente, desse lado, olha, ao contrário. Ai, eu não acerto esse negócio, ó, eu perco. Isso, Ai. esse sou eu. Com ele, gente. Você tem interesse, vai lá, já manda tua mensagem, vocês vão conversar, marcar o horário que fica bom para vocês dois. E bora lá iniciar o seu processo, né, fazer uma oscilada aqui na energia. É um processo muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal e também para o nosso, né, e consequentemente para o nosso autoconhecimento. E é justamente isso que a gente está tentando instigar aqui também através, né, dessa reflexão sobre os mitos. Então, já agende seu horário aqui por este número, ou também escaneando o QR Code, ou também tem na descrição do vídeo aqui, você pode estar entrando em contato. Então, não falta meios caminhos aí para você conseguir falar aqui, no caso, né, diretamente com o Otávio. Nosso segundo patrocinador, essa coisa fofa, olha aí, gente, né, terços personalizados, Camila Ribeiro, né, você que vai casar, tá se preparando, já tem, eu queria meu terço desta forma, já ficou aí espantada, tá começando a fazer os orçamentos para o casamento, já tá espantada com o preço que eles só falar noiva, né, gente, o trem dobra o valor, ou triplica. Então, entre em contato comigo, né, eu busco, né, eu busco e faço, né, é algo meio um preço justo aí também, né, mas um trabalho muito bem feito também nisso. Então, monta o texto daquele jeitinho que você pensou, que você quis para essa data, ou para outras datas também tão especiais quanto, né, batismo, primeira comunhão, crisma, ou para você que quer dar um presente, né? Eu já também tive a alegria de fazer alguns textos que era essa a dinâmica, né? A pessoa queria dar um presente especial. Então fica a sugestão por este número que aparece aqui embaixo, você falará diretamente comigo, tá bom? Será um prazer receber aí a tua mensagem, marcar um horário contigo, porque gosto de fazer uma videochamada para te conhecer e fazer aquele texto do jeito que você pensa, deseja e quer, né? Bora lá. Bora lá. Mas isso aí, Vamos que lá, mito a então. gente vai falar? Édipo, Camila. Ótimo. Édipo, o rei. Conte um pouquinho dessa história para nós, enquanto a Camila vai contando, deixa eu coçar minha cabeça, a Camila vai contando, a gente vai conversando a respeito disso. E o centro aqui, gente, que a gente vai utilizar como mote principal, né? A gente pega lá o nosso primeiro
o primeiro o mito que foi o Narciso, né? O primeiro foi Hum, o Narciso, o segundo o Midas e o terceiro o Édipo. A gente pega o Narciso, que a gente falou um pouquinho da questão do narcisismo, da questão da própria questão da segurança, da insegurança, e aí a gente vem para uma questão ali do Midas, do assumir-se a si mesmo, com suas virtudes e seus defeitos, e agora que a gente chega em Édipo, e o principal ponto aqui não importa como foi sua família, isso não é uma muleta. sim, Isso não é uma sim, muleta. Isso pode te condicionar, mas não te determina. Isso pode ter justamente. criado algumas condições, mas não te determina, e é aqui que a gente vai trabalhar um pouquinho desse contexto, né, Camila? Uhum. Sim, e outra coisa importante, né, tá, que aí eu vou começar já gente, que nem por exemplo eu falo, quando eu estudo Frankl, né, Frankl ele começou com a psicanálise ali, né, e depois ele teve alguns pontos divergentes e ele, né, saiu da psicanálise, foi pra psicologia individual, depois foi para começou a desenvolver sua própria teoria. Mas nos livros dele, Frankl fala com tanto respeito de Freud, mas ao mesmo tempo descasca Freud assim de um jeito tão elegante. Eu queria ter essa sabedoria, essa elegância toda para fazer. Mas assim, uma coisa que a gente precisa conhecer quando a gente vai também falar do complexo de Édipo, gente, o Freud ele fez uma teoria do desenvolvimento humano, né, baseada na questão sexual. Então tudo vai estar sempre gerando ali. Por isso que esse mito caiu assim, como uma luva, né? Maluco. Para Freud, mas é importante porque, mas eu, sei lá, eu queria casar com a minha mãe, não sei o que lá, eu queria casar com meu pai. Falei, gente, é toda uma questão também de admiração, né, pelos nossos pais, também não tô falando somente, mas também tem, então assim, calma, não vamos aí surtar, não vamos aí. O Freud não é aquela pessoa. Que Freud não fala ex cátedra, assim, tipo, inquestionável, né? Podemos sim questionar as teorias freudianas. Enfim, mas vamos voltar pro mito, né? E dele vamos aí desenvolvendo. Quem que é o. Falando ali um breve resumo sobre o mito de Édipo, né? Édipo é um personagem da mitologia grega que foi conhecido por sua história trágica, né? A versão mais popular do mito de Édipo foi escrita por Sófocles, dramaturgo grego do século XIV, 5, perdão, antes de Cristo. Esse mito faz parte da trilogia, ok? Mas tá. O Édipo ele é responsável por desvendar o enigma da esfinge, e ele também é responsável por matar o próprio pai e desposar a mãe. Então, quando ele nasceu, a mãe, né, o filho Édipo é filho de Laio e Jocasta, rei e rainha da cidade de Tebas. Ambos receberam uma profecia do oráculo de Delfos sobre o destino do filho deles. A profecia anunciou que Édipo matará o próprio pai e desposará a mãe. E, em choque, Laio e Jocasta entregaram a criança para um servo para que ele a mate. O servo fica com pena da criança, deixando-a pendurada de pé em uma árvore. Logo, ela é encontrada por um camponês que a leva para Corinto e ele é lá ela é ele é adotado por Pólipo e Mérope, rei e rainha dessa cidade. Édipo cresce, então, acreditando ser filhos biológicos desses outros reis, né? E aí, anos depois, Édipo vai ao oráculo de Delfos e recebe a mesma profecia que seus pais receberam. Ele será responsável por matar o pai e desposar a própria mãe. Então, para fugir, né, desse destino, Édipo sai de Corinto, porque ele não queria matar aqueles que ele acreditava ser, né, seus pais. Mal sabe ele que está indo encontrar a concretização dessa profecia. Sigo? Você vai me contando aí. Sim, pode seguir, pode Tá. seguir. No caminho ele encontra Laio e um servo, ambos indo ao oráculo de Delfos, pois Laio está preocupado com os presságios de que a profecia estava para se concretizar. Laio e seus servos se desentendem com Édipo, agredindo-o para que ele abrisse caminho para que eles pudessem passar.
Édipo fica enfurecido com a agressão e assassina Laio e seu servo. Sem saber, Édipo mata seu próprio pai, né? E quando Édipo chega em Tebas, encontra a cidade sendo atacada pela esfinge. Detalhe, imagina, nesse tempo essa cidade estava sem rei, sem quem a protegesse. Ela estava sendo atacada pela esfinge, um ser monstruoso que apresentava um enigma a todos os viajantes que chegam lá. Os que não sabem a resposta do enigma são mortos, né, pela esfinge. Édipo consegue desvendar o enigma da esfinge e essa envergonhada comete suicídio ao lançar-se de um precipício. A população de Tebas fica profundamente, claro, grata por Édipo libertar a cidade daquele monstro e, em gratidão, oferece a ele o trono da cidade e a mão da rainha Jocasta em casamento. Édipo aceita tanto o trono quanto o casamento, tornando-se rei de Tebas e marido da sua própria mãe, tendo com ela 4 filhos, chamados Eteocles, Ismênia, Antígona e Polinices. O destino de Édipo e Jocastas, né? Ano depois, uma praga atinge Tebas e Édipo procura a ajuda de adivinhos para conseguir livrar sua cidade desse mal. Um adivinho, né, desvenda a verdade a Édipo, né, e conta que este é o responsável pela tragédia que afeta seu reino. Assim, Édipo e Jocasta entendem o que aconteceu. Jocasta, em profundo, né, desespero, tira a própria vida e Édipo ordena que ela receba um funeral digno, abdica o trono de Tebas e passa a vagar, né, como um mendigo. É isso, né, o mito de Édipo. É interessante, né, que não foi algo querido pelo Édipo. Às vezes, quando o pessoal fala, né, que ele matou o pai para pegar a mãe, seria que é um negócio meio como se fosse de propósito, como diria o Chaves, mas de propósito, né? Como se fosse um negócio assim, com um propósito dele, um Deixa anseio dele, e aí Perdão. é usado meio que nesses termos, assim, e não é bem isso a história, né? Sim, e até mesmo a gente pode ver até uma divergência com aquilo depois com o que é a história, que depois se tornou o complexo de Édipo, né, usado por Aham, Freud, porque na compreensão, a criança quer casar com o progenitor, né, aham. do sexo oposto, enfim, ou, né, e não é isso que a história conta, né, ele tentando fugir, né, disso, daquele que era foi o oráculo ali para ele, né? Ele acaba casa com a mãe por não saber, mata o pai sem saber, né? Foge da cidade onde ele era filho do rei para não matar seus pais, que é aqueles que ele seus pais adotivos, que para ele era biológico, né? Acho que aí tem uma questão bem importante, né? É, aí já, né, nem tinha pensado nisso, é um tema muito delicado, mas a questão da adoção, né? Esses pais foram muito importantes para que o Édipo ali desenvolvesse, né, os reis não, de Corinto. Mas é importante também de não negar à criança a sua história. Quiçá, se ele soubesse que eles eram os filhos adotivos, ele já não teria fugido, né? Mas Uhum. a criança sempre, né, a pessoa ela sempre vai buscar a sua origem, vai buscar a sua história. Então, na medida do com muito carinho, com orientação, né, importância também, para aqueles pais que têm esse coração tão generoso de adotar, né, também de fazer esse processo. Mas prossigamos. Vai lá, Uhum. Otávio. É bem interessante, Camila, se a gente olhar, tem diversos pontos aí, né, diversos pontos, né, ele foi criado aí de modo adotivo, né, o nosso querido Édipo, mas o que que aconteceu aí, ó, uma pergunta que talvez possa ficar fazendo uma relação, né, que fica, né, o que devorou o Édipo e o que devora a mim e a você? Porque qual que é o enigma da esfinge? Qual que era a pergunta da esfinge? Decifra-me ou te devoro. Decifra-me ou te devoro. Essa é que todos aqueles que não decifravam o enigma eram destruídos.
eram Uhum. mortos pela esfinge. Um ser monstruoso, corpo de animal e cabeça humana, ou cabeça. Corpo de animal e cabeça humana, né? Ou, Deixa eu ver aqui. ou Acho corpo humano e cabeça de animal, uma coisa assim. Corpo de animal e cabeça humana, se não me engano. é corpo de animal e Camila, cabeça humana. Aham. corpo de animal e cabeça humana. Ou seja, algo assim não muito, digamos assim, algo bem característico, assim, algo que revela bem, parece desumano, mas é muito humano, né? Revelando a animalidade e também a questão, né, da racionalidade, duas pontas aí. Mas é aí que vem a questão, porque o Édipo, mesmo não sabendo, ele faz o que faz, e aí até o próprio mito em si inocenta, a própria história em si, porque os mitos são histórias, eles inocentam, de certo modo, o Édipo. Mas assim, o fato é que o que devorou Édipo, o final da história o que devorou, mostra que o que devorou Édipo, que levou ele a virar mendigo, foi a perca da muleta que a gente falou. E assim, ó, e aqui nós não estamos falando assim, perca da muleta, aqui eu não estou falando aqui num sentido assim, de fato, o que derrubou, o que devorou Édipo foi isso. Não estou falando nesse sentido. Estou usando uma simbologia para dizer o que derruba muitos seres humanos. Eu não vou fazer que nem a Dilma, vai lá, o Homo sapiens e a mulher sapiens, né? Os seres humanos e as humanas. Mas o que derruba as pessoas de muitos modos é essa perca da muleta. A gente conhece muitas histórias de pessoas que perderam o pai ou a mãe, e aqui não vou fazer essa relação amplamente sexual, porque o ser humano não é um bicho que nasceu só para trepar, como achava o Freud. Hum. É, não vou fazer essa relação aqui. A relação que eu faço, existem muitos seres humanos que a morte de pai e mãe os tira do centro e tira do prumo. Esse é um ponto. Outro ponto é que as ausências que pai e mãe deixaram, mesmo que ainda já existe, mesmo que ainda existam, mesmo que ainda estejam vivos, as ausências que eles deixaram nessa criação são muletas que às vezes permanecem ali e a pessoa usa isso como muleta. Ah, isso aqui é assim na minha vida por causa da minha criação, do meu pai, da minha mãe. Ah, não sei o que, porque minha mãe fez isso. Ah, não sei o que, porque meu pai fez aquilo. Tá bom, tudo isso é verdade, né? Uhum. Sim, e Isso é fica. verdade. Uhum. E fica a marca. E fica a marca e tá tudo certo. Acontece, mas e aí, ó? Qual que é a grande questão do desenvolvimento humano, Camila? Qual que é a grande questão? Quando uma pessoa chega até nós, tomada de consciência. Exceto em estados muito anormais, com questões que são necessários medicamento, outros tipos de técnicas, enfim. Mas assim, em casos comuns, digamos assim, de pessoas que chegam até nós com ansiedade, com um começo de episódio depressivo, com alguma questão humana de relacionamento para resolver, enfim, é a tomada de consciência da situação em que se vive e de si. Nesse caso, a tomada de consciência, o meu pai foi assim, a minha mãe foi assim, eu tiro eles do trono de rei e de rainha, mas não para me colocar no lugar de rei como Édipo, não para eu ser o rei como Édipo. Não pertence a mim também esse reinado. Mas eu tiro ele desses tronos para entendê-los na sua humanidade e largar a muleta. Tá bom, eles fizeram as cagadas que fizeram, e aí? Eu já sei Uhum. disso. As condições estão postas. Agora cabe a mim, cabe a você mudar essas condições, né? Uhum.
Sim. Eu acho tão belo. Gente, senão eu ter coisa, não sei se daria pra gente projetar, é um pedacinho do trecho da Cinderela, eh, que é de uma, acho que é uma versão de 2019 que foi feita. Mas enfim, o que que eu acho belo? Quando ela encontra o príncipe no naquela tá indo lá, encontra o príncipe na floresta e tal, aquela primeira vez que eles se conhecem, e é muito interessante um diálogo que ele pergunta como ela pergunta como para o príncipe, né, como eles lhe tratam. Aí ele responde: "Melhor do que eu mereço". Até pensando numa questão de corte, ele filho do rei, vai receber muita bajulação, Uhum. mas ele tinha consciência disso, isso é muito importante, né. Volta a questão da largar ter a consciência e largar a muleta, né. E aí ele devolve a pergunta pra Cinderela, né, e eu acho isso belíssimo. E como, né, eles te tratam? Aí, assim, o melhor que consegue. E isso também eu acho muito belo e muito verdadeiro nessa troca. Não estamos, que nem o Otávio falou, justificando erros de pais e mães aqui, enfim. Porém, nós como filhos, e todos, por mais que sejamos hoje pais e mães, mas todos nós também somos filhos, ter esse olhar, né, talvez aquilo que foi terrível, foi o melhor que nosso pai e nossa mãe conseguiu. De volta, não estou justificando, mas essa era a humanidade e a realidade deles. Agora, você que está indo neste processo de conhecimento, de tomada de consciência, enfim, se conhecer, você fala assim: "Ah, eu sou assim porque meus pais fizeram isso e não sei o que lá", enfim. Nessa tomada de consciência, achei tão belo, o melhor que elas conseguem. E no clássico, né, no conto, né, o conto eles também, né, os contos do modo antigo, os contos clássicos dão essa panafilha que tá que tá vindo virando hoje, pode falar Será certo. que e assim falando, né, Camila, será que passou pela será que o Édipo usou essa muleta? No sentido de propósito? "Ah, Não, matei meu pai e comi minha mãe porque eu fui adotado". Não, não, não. E o que eu estava falando no anterior, se eu soubesse não tinha feito. eu tinha feito, e foi por uma busca dele buscar evitar aquilo, né, que se começou. Uhum. E aí que tá muito, acho que esse é o processo interessante para ambos os movimentos que nós estávamos falando, quer seja se eu ne pegando algo do que a gente conversou, acho que no primeiro, no segundo, e vamos repetir agora no processo de autoconhecimento. É importante nós não negarmos, não rejeitarmos e nem culparmos os terceiros, mas acolhermos a nossa história, né, acolhermos a nossa história, aceitarmos a nossa história, e aí podemos trabalhar nós, não é meu pai e minha mãe trabalhar na minha história, não é voltar ao passado, sei lá, mudar minha mãe, isso é impossível, vai fazer processo de regressão, mas eu acolhendo minha história hoje, de fato, acolhendo, porque essa é a sua história, o que tá no passado é. Franco ele fala, né, o passado ele fica no passado, ele fica guardado no tesouro, não tem como a gente mudar. Foi, eu posso mudar o olhar como eu olho, né, o modo como eu interpreto o que aconteceu, mas o fato tá lá. E o que eu faço com isso a partir de agora, né. Que nem nessa, eu acho tão belo, o melhor que nessa, como ela responde, o melhor que eles conseguem. Cara, vamos pegar o conto, era um desastre, era a madrasta que judiava as irmãs que eram, né, umas penteiras e tudo mais, e ela tem esse olhar. Então, e não é um olhar inocente, é um olhar de verdade, porque ela não tá falando que elas as tratam muito bem, ela reconhece que aquilo é o melhor que elas conseguem, dentro da miséria delas, é o melhor que elas conseguem. E Édipo, né, nesse sentido, ela não nega a realidade, por isso ela pode enfrentar. Para Édipo, ela foi negado, e ele busca fugir da realidade. Talvez também se Édipo tivesse ouvido o drama da Esfinge e falado com os pais de Corinto, os pais adotivos, falar, gente, eu fui buscar ali um aconselhamento, né? E não é com a Esfinge, não, como que é o negócio lá que eles buscam lá? Com o oráculo, né? Fui lá buscar e falar Isso. que eu ia matar, então eu vou me afastar porque eu não quero matá-los, né? Talvez eu E aí tivesse tido acaba que
ele foge, porque ele não acolhe também, ele não abre para falar: "Cara, que é isso? Que é isso que tá passando em mim? Que é isso que eu preciso de ajuda? Que é isso que eu tô", né, nos mitos tem muito uma questão de predestinação, né, no sentido mais Sim. conhecido, foi falado Mesmo que eu vou assim, fazer o isso. destino dele se cumpriu, né, de certo Uhum. modo. Então, mas é interessante, ele estava fugindo daquilo que foi falado, né, e fugindo daquilo que se apontava. E às vezes o caminho para solucionar o enigma é ir, e quando ele responde, e aí que interessante, né, quando ali no ele foge desse enigma da sua vida, mas quando ele se encontra com a esfinge que ele faz e que ele enfrenta o enigma, ele vence aquela esfinge, né. É importante da gente também se depa que é enfrentar um enigma? É adentrar as nossas próprias crises. Gente, pensa, se ele não acertasse, ele morria. Isso não é romântico. Então, Exatamente é a isso. importância da gente enfrentar. Ele buscou fugir de uma crise e encontrou sua própria destruição. Quando ele encontrou a esfinge, encontrou uma nova crise, e ele a enfrentou, ele resolveu aquela crise, né. Importante Uhum. isso também. Importantíssimo. Então, assim, eh, o que deixa, de lição esse conto de Édipo, e a gente já encerrando, é que você é o responsável pelo que fazem com você, né, Camila? Exatamente, É, você é o de responsável, lidar você é com aquilo que responsável fizeram de com você. fazer pelo que você faz com o que fazem com você. Podem Sim, fazer, você é submetido a inúmeras condições e situações, mas você é responsável por fazer delas o melhor que você puder e transformá-las no melhor que for possível, tá certo? certo. É isso Quer aí, complementar gente. com mais alguma coisinha, Camila? Não, não, é isso, né, não deixe de se inscrever no canal, de deixar seu like, deixe seus comentários, se tem algum outro mito que você acha interessante, coloca aqui pra gente também, vai ser uma alegria, quiçá, né, eu achei muito gostoso, tô achando muito gostoso isso de comentar Legal, dos mitos. E tem muito, então quiçá esse seja o início de volta e meia a gente tá lançando tá mais uma, fazendo um ou outro aí, né, com toda certeza. com toda certeza. Gente, tchau, até amanhã.